Quando a gente reza por cura das consequências negativas dos pecados da nossa família, é nesse sentido, entendeu? O pecado, quem cometeu foi o antepassado, o pecado é dele, mas não dá para negar que as consequências das más escolhas de um pai afetam a vida dos filhos. As consequências das más escolhas de um avô afetam também a família. E existem consequências espirituais, psicológicas, comportamentais numa família. Como eu disse, às vezes você vê famílias que a bisavó traiu, a mãe traiu, a filha traiu, a neta traiu. Parece que é uma coisa. Não estou falando que é um determinismo, a gente sempre é livre para escolher diferente. Mas não dá para negar que existem consequências. Por exemplo, eu sou de uma família de alcoólatras. Pessoas que beberam muito. Italianada enxugava, que dava medo. E eu comecei a beber na época com 11 anos de idade, gente. 11 anos. E ninguém ficou me oferecendo muito não, parece que era um imã. Estou falando da minha vida, não estou falando de coisa assim que eu acho. E comecei, já contei minha história pela TV Canção Nova várias vezes, comecei a usar droga com 12 anos. Graças a Deus, depois da oração da minha mãe, muita luta, eu fui liberto. Mas quase morri nas drogas, saí com 17, usando tudo quanto é tipo de droga eu usei. Mas graças a Deus, Deus me libertou. Mas não dá para negar. Os meus antepassados, alguns deles morreram, gente, eram pessoas boas, bem-sucedidas, inteligentes, bonitas. Começaram a beber, perderam a família, alguns morreram na rua, como mendigos por causa de vício. Eu lidei com consequência disso na minha vida. Então não dá para negar, não estou falando que eu fui culpado pelos pecados deles, não. Mas as consequências, sobretudo genéticas, isso é físico. Depois da descoberta do DNA, por exemplo, do código genético, você vê que você herda. Disposição para o câncer, disposição para vício, disposição genética, predisposição para depressão. Como quem tem aquele famoso cromossomo 15, né? Que tem uma predisposição genética para ansiedade e transtornos, como eu escrevi no meu livro A Libertação da Mente Ansiosa, coloquei essa pesquisa, né? Então, nós hoje estamos aqui para rezar, para que Deus liberte a nossa família e a nós, presta atenção, dessas consequências negativas, de escolhas ruins que foram feitas, porque nos atingem. Se você me disser, olha, o pai é um traficante, foi preso, matou 3 pessoas e morreu assassinado, mas isso não afetou nada a vida do filhinho dele, eu vou dizer para você, olha, bem difícil isso acontecer, muito difícil. A mãe foi desequilibrada, batia no filho até espancar, usava droga, mas isso não afetou nada a vida do filho, duvido. Eu sou padre, eu escuto pessoas todos os dias, esse é o meu pão de cada dia. Eu sei do que eu estou falando, eu não estou achando, eu vejo. Tem coisas que a gente parte da observação, não precisa ninguém nos dizer, não precisa de tanta literatura para fundamentar. Apesar da gente buscar literatura e o catecismo ser uma fonte fantástica. Mas existem consequências na sua família de coisas que você nem percebe. Sabia? Existem consequências na sua família, talvez uma predisposição genética, espiritual para o vício, para o jogo, para a bebida, para a droga, para o adultério, para a violência. E existem aquilo que o catecismo chama de pecados que clamam ao céu, que deixam consequências. Sabe quais são os pecados que clamam ao céu? O assassinato, quando acontece na nossa linhagem de família, e hoje acontece tanto assassinato pelo aborto que as pessoas nem sabem. Quanto católico que vive de pílula, vive usando o DIU, nem sabe que isso é abortivo, está matando criança todos os dias, todo mês e não sabe. Nossa, padre, você é católico é um saco de batata. Nunca ouviu falar da Humanae Vitae do Papa Paulo VI? Lê essa encíclica do Papa Paulo VI. Ou você não é católico, você é qualquer outra coisa. Tanto católico que não conhece a doutrina, gente. Católico tem que conhecer os métodos naturais, que não são abortivos, para viver com a sua esposa, com o seu esposo. O assassinato tem acontecido nas nossas famílias, no aborto, que é um pecado horrendo que clama aos céus. Outro pecado que clama aos céus, o catecismo ensina. A injustiça contra o assalariado, quando você não paga o salário do seu funcionário, não paga o que é justo, isso é pecado que clama ao céu. A injustiça contra o órfão, contra a viúva, contra o estrangeiro, são pecados que clamam ao céu. Talvez pessoas na sua família cometeram esses tipos de pecado, e esses pecados clamam ao céu por justiça. Mais uma vez eu digo, você não paga esses pecados, mas consequências negativas acabam ficando. Seja do ponto de vista comportamental, emocional, psicológico, espiritual.
E é preciso que cada vez mais nós consagremos as nossas famílias ao sangue precioso de Jesus. É preciso que cada vez mais nós busquemos libertação pelo poder do nome de Jesus para as nossas famílias, para os nossos filhos. Quantas famílias que foram envolvidas com ocultismo, consagrando a família toda, a descendência toda, a espíritos malignos, gente. É preciso clamar a libertação pelo poder do nome de Jesus. Quantas famílias parece que não vão para frente, os casamentos não vão para frente, a vida espiritual não vai para frente, a vida financeira não vai para frente. Claro, não é algo que define, mas pode exercer uma influência espiritual, comportamental, psicológica, sim. Isso é observação. Isso é fato. Eu falo olhando para a minha vida e olhando para a vida eu vou fazer 12 anos de padre, segunda que vem, olhando para a vida de muitas pessoas. É observação. Mas a boa notícia é que tudo pode ser mudado pela força da oração. Tudo pode ser transformado pela força da oração. E Deus pode libertar você e a sua família, pelo poder do nome de Jesus, de todas as consequências negativas, de todos os caminhos abertos negativos, de toda a disposição genética. Claro, Deus não vai nos impedir de sermos gente e de herdarmos aquilo que é genética do ponto de vista de temperamento, de jeito de ser, mas aquilo que é do mal, que não é dele, Ele pode nos libertar disso. E Ele quer nos libertar, mas nós precisamos clamar pelo poder da oração. Ele pode libertar a nossa família, libertar a nossa descendência. Porque veja bem, é tão sério isso, porque os meus tios avós, alguns italianada, morreu bebendo na rua. Eu era para já ter morrido, se não fosse Jesus na minha vida. Ou se eu não fosse padre e continuasse bebendo, eu seria mais um pai alcoólatra que ia traumatizar um filho. E talvez o meu filho, por crescer, se eu estivesse lá fora, não tivesse me tornado padre, descoberto minha vocação, meu filho, por me ver bebendo e chapando, ia se tornar um outro alcoólatra. Então, quando alguém se levanta e diz, não, aqui não, não mais isso, mas Jesus Cristo, você muda o rumo e o futuro de toda uma família. Você se torna um bandeirante que abre um novo caminho, vai cortando um caminho onde não tinha. Você está disposto a viver isso na sua família, trazendo a graça de Deus, a libertação, o céu para os seus, sim ou não? Então vamos ficar em pé agora, eu quero convidar você a ficar em pé. Levanta os seus braços comigo agora. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a oração do cerco de Jericó, que nós estamos fazendo todas as segundas, inclusive. Digo que a oração está postada na internet, nas redes do padre, nas minhas redes, nas redes do santuário. Nós não imprimimos o papel, além de sujar muito, né? Fica muito difícil de fazê-lo, mas pela internet você pode acompanhar. Mas com os braços erguidos, você vai rezar com o padre. Eu consagro a minha família. Eu consagro a minha família. A Jesus, Maria e José. A Jesus, Maria e José. E pela autoridade do nome de Jesus, Pela autoridade do nome de Jesus. eu quebro agora Eu quebro agora todas as consequências negativas todas as consequências negativas de pecados, de pecados, de más escolhas de más escolhas que os meus familiares e antepassados que os meus familiares e antepassados fizeram fizeram e que de alguma forma e que de alguma forma isso nos atingiu negativamente. isso nos atingiu negativamente. Eu renuncio em nome de Jesus. Eu renuncio em nome de Jesus. De sobre mim e minha família, Sobre mim e minha família, toda predisposição ao álcool, toda predisposição ao álcool, mais forte às drogas, As drogas, ao jogo, ao jogo, ao adultério, ao adultério, à violência, à violência, à ira, à ira, ao assassinato, ao assassinato, ao ocultismo, ao ocultismo, à corrupção, à corrupção, à depravação. à depravação. Eu renuncio Eu renuncio a todos os espíritos guias a todos os espíritos guias que invocaram sobre mim e minha família. que invocaram sobre mim e minha família. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, eu quebro eu quebro toda realidade negativa, toda a realidade negativa, destruidora, destruidora, que invocou sobre mim e sobre os meus. que invocou sobre mim e sobre os meus. E eu ordeno em nome de E Jesus eu ordeno em nome
de Jesus. Que todo esse mal Que todo este mal deixe a mim e aos meus, deixa a mim e aos meus, agora, agora, e que vá aos pés da cruz, e que vá aos pés da cruz, para que Jesus o encaminhe para que Jesus o encaminhe e o proíbo de voltar. e o proíbo de voltar. Jesus é o meu único Senhor, Jesus é meu único Senhor, é o único Senhor da minha família, É é o único Senhor da minha família, da minha casa, da minha casa, dos nossos bens. dos nossos bens. E agora, estendendo a sua mão aqui para a imagem da Sagrada Família, o padre vai fazer a oração do cerco de Jericó. Você que tem a oração, que já baixou no seu celular, você acompanha. Você que não, você vai estender as suas mãos para a Sagrada Família e vai receber essa oração que eu, como sacerdote, ministro sobre você e sua família, por você e sua família. Senhor Jesus, Tu estás no meio de nós. Diante de Ti colocamos a nossa pequenez e pedimos que o Senhor venha em nosso auxílio com a Tua misericórdia e libertação. Senhor, intervém na situação da nossa família e liberta-nos de todo mal. Jesus Cristo, Tu és o vencedor invicto de todas as batalhas. Vem combater por mim e pelos meus agora e derruba em nossa vida as muralhas da inveja, do ciúme, do egoísmo, das brigas, das separações, da falta de diálogo e de respeito, da desunião em nossos relacionamentos. Quebra as muralhas de dificuldades financeiras e no trabalho, falta de emprego, dificuldades nos negócios e falta de dinheiro. Que caia por terra as muralhas de todas as doenças físicas, espirituais e psicológicas, principalmente o câncer e a depressão, as doenças herdadas de nossos antepassados, ou por contaminação com as obras das trevas. Derruba, Senhor, as muralhas dos vícios, principalmente da droga, do álcool, do jogo e de uma sexualidade desregrada em minha família. Destrói as muralhas da falta de perdão, da mágoa e do ressentimento, do ódio e do desejo de vingança. Que caia por terra as muralhas do ocultismo, dos malefícios, das pragas e maldições, sobre mim e sobre os meus, em Teu nome, Jesus. Senhor, quebra todas as muralhas que impedem Tua obra em nossa vida. Que caiam por terra todas as muralhas do pecado, de suas consequências, muralhas que dividem, isolam e nos fecham para uma vida abundante. Pedimos Tua intercessão, ó doce Virgem Maria, e clamamos que a Senhora e São Miguel defendam nossa família no combate contra o mal. Vem, Espírito Santo, encha-nos com Teu poder. Amém.